Bom dia, queridos irmãos. Que a paz e a graça estejam com todos vocês. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui com vocês, podendo dividir com vocês a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Sem demora, vamos abrir na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2. Os Coríntios, capítulo 2. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Queridos irmãos, preste atenção nessa mensagem. Eu não quero tomar muito seu tempo essa manhã. Eu quero falar com vocês de uma mensagem muito especial e que eu acredito que é o tema central da igreja e deveria ser o tema central dos nossos púlpitos. Paulo, na sua segunda viagem missionária, das 3 que ele fez, ele foi até Corinto, a cidade de Corinto, na Grécia, e era uma das cidades que era centro de discussões filosóficas. Essa região era a terra de Aristóteles, Platão, Péricles, onde se consumia muito da filosofia. Era considerada a terra do saber. Paulo ficou ali plantando uma igreja por aproximadamente 18 meses, 1 ano e 6 meses. E durante 18 meses ele ficou, ele cuidou de anunciar uma única mensagem. Por 18 meses ele fez questão de anunciar essa mensagem. Que mensagem é essa? Verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Em uma das capitais da filosofia, em uma das capitais do saber, Paulo vai dizer: este é o verdadeiro saber, esta é a verdadeira mensagem, a cruz de Cristo. E é sobre isso que nós vamos tratar esta manhã. Abra comigo para entendermos um pouco melhor em Marcos capítulo 15. Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Vamos ver aqui no capítulo 15. Versículo 15. Então Pilatos, querendo conter a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe, sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Verso 33. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Verso 34. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Caros irmãos, diante de nós está o fato mais importante da história da humanidade.
Esse pequeno trecho de Marcos narra o maior evento da humanidade, a crucificação. Este é o coração do Evangelho, coração da nossa fé. Pregadores raramente explicam com detalhes a cruz de Cristo. Você precisa entender que nós só podemos compreender o Evangelho se compreendermos a cruz. Nós só podemos conhecer o caráter de Deus se compreendermos a cruz de Cristo. Nós só podemos compreender a depravação humana, o que ela significa, se compreendermos a cruz. Não basta só dizer que Cristo sofreu. Muitos outros também sofreram, e aliás, muito mais do que ele. Não basta apenas dizer que Jesus morreu. Houveram mortes muito mais cruéis de tantos mártires pela história da igreja. Então, falar da cruz não é só dizer que ele morreu e sofreu. Marcos 15 é uma citação, é uma fala de Jesus enquanto está pregado na cruz. Ao citar essas palavras, Cristo não está apenas clamando a Deus, quando diz Elohim, Elohim, lama sabachthani, mas ele estava direcionando o seu público à profecia do Salmo 22. Na época de Jesus, a Bíblia não era contada com números, capítulos e versículos como hoje. Quando um rabino queria direcionar o seu público a uma parte da Escritura, ele citava um trecho dela. E aqui Jesus cita um trecho do Salmo 22. Quando Jesus fala isso, o Salmo 22 é um salmo messiânico. Jesus estava dizendo que naquele dia, naquele momento, no alto do madeiro, aquela profecia estava se cumprindo, e aquele que estava pregado ali não era outro, senão o Filho de Deus, o Messias de Israel. Agora vamos ao Salmo, porque ele, como rabino, quer nos dirigir, então, citando essa porção, uma passagem da Escritura, é o Salmo 22, vamos lá para o Salmo 22, para entendermos a cruz de Cristo. Verso 1 diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite não, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Até aí, neste salmo, nós encontramos o significado da cruz. Preste atenção, no verso 1 e o verso 2, o clamor de Jesus mostra que ele se considera desamparado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido. Irmãos, na cruz, Cristo foi abandonado por Deus, e está consciente disso. Ele está pregado no madeiro e completamente desamparado. O seu pai o abandonou naquela cruz. Essa é uma das passagens mais perturbadoras da Escritura. O Filho de Deus, unigênito, amado, sem pecado, dizendo que foi desamparado. É difícil compreender porque o Filho foi abandonado pelo Pai, mas aqui está o sentido da cruz e a razão da sua morte. No verso 4 e 5, Cristo recorda a fidelidade de Deus, a fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. O texto diz, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Percebeu? Tem uma contradição ocorrendo aqui, quando ele cita o verso 4 e 5.
Nunca houve um episódio na história de Israel em que um justo clamasse a Deus e não fosse livrado. Porém agora o seu próprio filho está pendurado sobre o madeiro, clamando o socorro de Deus, mas está completamente desamparado, abandonado. O pai recusa-se a ouvir o seu clamor e simplesmente volta as costas para a aflição do filho, que está naquela cruz, gemendo. Percebem? Qual poderia ser a razão do abandono de Deus? Por que Deus fez isso? Quando Abraão clamou, ele socorreu. José clamou, ele socorreu. Noé clamou, ele socorreu. E agora o Filho de Deus o abandona. O verso 3 e 6 nos dão resposta. No verso 3, ele revela o caráter de Deus e diz que Deus é santo. E no verso 6, Cristo admite o indizível, que ele se tornou um verme. Pois eu não sou homem, mas sou verme, opróbrio dos homens. Deus abandonou Jesus porque ele se tornou um verme. No hebraico quer dizer uma larva, algo asqueroso, repugnante, nojento. Por que Jesus se tornou verme? Porque ele usou um termo tão forte consigo mesmo. Porque naquela cruz, toda a nossa iniquidade foi lançada sobre ele, caiu sobre ele. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Notem, o que está acontecendo ali naquele Gólgota? Está acontecendo uma transação, uma coisa cósmica, de proporções inimagináveis. Não é só um homem sendo executado por Roma. Ele se tornou pecado. E Deus, por ser santo, verso 3, o abandonou. Abacuque 1,13. Tu é tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal, nem o seu próprio filho, que agora está manchado com o pecado. Cristo também usou outras metáforas. Na cruz ele se tornou um bode expiatório. O livro de Levítico contém duas metáforas. Deus requereu uma oferta do seu povo usando 2 bodes. O primeiro bode era sacrificado como oferta pelos pecados diante do Senhor. Era o bode expiatório. Cristo derramou o seu sangue na cruz para expiar o pecado. O segundo bode era o bode emissário. O sumo sacerdote colocava as mãos, transferindo o pecado de Israel simbolicamente para o bode. Ele era condenado a vagar no deserto até a morte. Cristo carregou o seu corpo, os nossos pecados, e morreu fora dos portões de Jerusalém, como um bode expiatório e um bode emissário. Moisés também faz outra comparação repugnante, compara ele com uma serpente, e ele mesmo faz isso. Assim como Moisés levantou a serpente no exército, convém que o Filho do Homem seja levantado. Queridos, na cruz ele é comparado a um verme, a um bode, a uma serpente, porque tais comparações seria até blasfêmia, se isso não viesse da Escritura. Por quê? Resposta: porque ele foi feito pecado. O amado do Pai na cruz foi feito pecado e se tornou uma maldição. Na cruz, aquele que é declarado pelo serafim santo, 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 foi feito pecado. Agora, devemos perguntar, o que significa foi feito pecado? Ou o que significa se tornou uma maldição? Em sua segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado.
Ele se tornou pecado, preste atenção. Calvino diz, nós temos que ser bem cuidadosos aqui. Cristo não, na cruz não se tornou um pecador, mas foi declarado como pecador. Calvino ensina que ele se tornou pecado no mesmo sentido que os crentes foram feitos à justiça de Deus. Os crentes não se tornam justos, mas são declarados justos. Eles não ficam sem pecados, mas são contados como se não tivesse pecado. Na cruz, Cristo não se fez um pecador, mas foi contado como um pecador. Porque Hebreus diz que em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Como que é isso? Eu vou tentar te explicar isso mostrando a figura de um levantador de peso, powerlift, que ele coloca o peso nas costas. Vamos imaginar que cada quilo de peso é uma tentação, e nós de um lado e Jesus de outro, para você saber que em tudo ele foi pecado. Cada quilo é uma tentação. Imagina que tem 10 quilos de cada lado, coloca 10 para nós, 10, estamos aqui, 10 de cada lado para Cristo, Cristo aqui. Coloca mais 10 de um lado, 10 de outro, nós temos então agora 40 quilos, e 40, Cristo está aqui. Coloca mais 10 e mais 10, nós temos 60 quilos, começa a tremer um pouquinho o joelho, e Cristo, 30, 60. Coloca agora mais 20, nós temos 100 quilos, o lado de cá começa a tombar, coloca mais 20, 100 quilos, e Cristo está aqui. Agora coloca mais 10 e agora coloca 10, não resistimos. Coloca 10 e 10, nós temos 120, Cristo está aqui. Coloca agora mais 100 e 100, 220, Cristo está aqui. Coloca mais 500 e 500, 600, 500 e 500, tem 1020, Cristo está aqui. Coloca 1 tonelada de cada lado, coloca todo o peso do pecado, toda a tentação. Cristo não se moveu 1 milímetro, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora Cristo, na cruz, se fez pecado. Para você entender isso, eu vou usar uma ilustração muito vulgar, mas para você ter uma ideia. Imagine uma criança de 3 anos, uma menina, aquela coisa mais linda, mais inocente, mais pura, mimosa. Sequestradores entram na sua casa, amarram os pais e pegam essa menina, e a abusam, e ultrajam, e a sujam, e jogam no terreno baldio. Aquela menina pura agora está toda manchada, está toda suja, violada. É isso que aconteceu com Cristo. Na cruz, meu irmão, sem pecado, ele é contado como pecador. Todo pecado é lançado em Cristo. Por isso o Pai o abandonou. Aquele que não conheceu o pecado por nós, se fez pecado. O santo, o justo, na cruz, foi contado como um pecador. Agora você entende a cruz? Mas não só isso. Cristo já ter se tornado um pecado é uma verdade terrível, quase incompreensível. Entretanto, Paulo vai mais fundo na revelação. Em Gálatas, Paulo diz que Cristo também se tornou uma maldição. As Escrituras declaram que toda a humanidade se encontram debaixo de uma maldição. Por quê? Por terem violado a lei divina. Gálatas 3,10 diz: todos quantos, pois, não são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas no livro da lei para praticá-las. A palavra maldição vem do grego katara, que quer dizer execração, imprecação, danação. Para você ter uma ideia, a maldição divina é o antônimo da bênção divina. A bênção é bem-aventurado, né? Abençoado, ditoso. A maldição é o contrário, é desventurado, desgraçado. John Owen, escrevendo sobre isso, diz: da perspectiva celeste, aqueles que quebram a lei de Deus são vins e merecedores de todo desprezo, são um lote de desgraçados, juntamente expostos à vingança divina e corretamente destinados à destruição eterna. Esse é o estado de quem? Daqueles que quebram a lei, são desgraçados, vins,
são dignos do mais alto desprezo e condenação. Ao substituir os homens naquela cruz, ele se faz pecado. Ao se fazer pecado, se faz um violador da lei. E violando a lei, se torna uma maldição. Maldito todos aqueles que não permanecerem em todas as obras da lei para praticá-las. Cristo se torna uma maldição por se tornar pecado na cruz. Por isso o evangelho era um escândalo para os judeus, porque os judeus liam Deuteronômio 21, 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, porque o que for pendurado no madeiro, maldito de Deus é. Imagina os judeus dizendo, este pendurado no madeiro, maldito, desgraçado, é o Messias. Era um escândalo, eles não entendiam. Agora vocês entendem porque Cristo foi desamparado? Lá está o Filho de Deus, com toda a iniquidade do seu povo na cabeça, maldito, abandonado, separado de Deus. Mas para você entender um pouquinho mais a questão da maldição, você precisa ir comigo para o Antigo Testamento. Em Deuteronômio 27 e 28, existiam dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E dois grupos eram separados para subir no pico do monte. Os que subiam no Monte Gerizim lançavam as bênçãos que deveriam cair sobre aqueles que cumpriam a lei. Outro grupo subia no Monte Ebal e lançavam as maldições que deveriam cair sobre aqueles que quebrassem a lei. Só existe duas categorias de pessoas. Do lado do Monte Ebal, toda a humanidade, toda a raça humana que nunca conseguiu cumprir a lei, que quebrou ela toda hora, e deveria receber as maldições e cair. Do outro lado, um único ser que cumpriu toda a lei, debaixo do Monte Gerizim, devia estar Cristo, recebendo todas as bênçãos daquele que cumprisse. E sabe o que ele fez na cruz? Trocou de monte. Todas as maldições que eram para cair sobre nós, caíram sobre o Filho de Deus na cruz. Veja, por exemplo, Deuteronômio 28, 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, Cristo, a confusão, a ameaça e tudo quanto empreenderes. O Senhor fará que a pestilência pegue em ti, até que a terra te consuma. O Senhor te ferirá com a febre, a inflamação, com o calor ardente, a secura, com o crestamento, a ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e debaixo de ti será de ferro. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído. Caiu sobre Cristo, na cruz. Jesus foi contado como assassino, mentiroso, adúltero, blasfemo. Ele foi considerado. Olha só, o Salmo 32 diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Na cruz, a iniquidade de Cristo não foi perdoada. Na cruz, o pecado que estava em Cristo não foi coberto. E na cruz, Deus atribuiu a Cristo a iniquidade. Se bem-aventurado é quem não atribui, quem Deus perdoa e quem Deus cobre, o contrário, maldito. Na cruz, nosso pecado foi imputado a Cristo. Por isso, maldição. Agora você entende por que Deus o desamparou? Porque o nosso pecado estava sobre o Filho de Deus. Mas não terminou não. O drama, eu estou falando do Calvário. Está ali. Tudo isso está acontecendo enquanto nosso Salvador. Por isso, pastor,
quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Esta mensagem é irresistível, não tem que fazer pirotecnia, esses milagres, essa coisa horrorosa dessa igreja gospel, é isso aqui que nos põe de joelhos, porque quando eu vejo, isso tudo foi feito, essa transação por mim, um vil, miserável pecador. Por isso que cale-se diante dele toda a terra, dobrem todos os joelhos e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não acabou não. Agora temos o Getsêmani. O Getsêmani nos conta um pouco o que aconteceu. Nós retrocedemos uma noite antes da crucificação. No Getsêmani, Cristo orou 3 vezes, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Nossa pergunta é: o que havia nesse cálice que levou Cristo a orar desta forma tão agonizante, a ponto de transpirar gotas de sangue? O que havia nesse cálice que ele não queria beber? Muitos dizem, foi o sofrimento, era o chicote dos carrascos, eram os pregos, era a coroa. Não! Muitos outros mártires sofreram mortes muito mais cruéis, e você acha que o capitão da nossa salvação está com medo de pregos? Não é isso. O que então havia no cálice? Jeremias responde, diz: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice, do vinho do meu furor, e darás a beber dele todas as nações que eu tiver, para que bebam, e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que enviarei no meio deles. Resposta: o que havia no cálice? A ira, a cólera de Deus. Em razão de tudo isso, dele se fazer verme, bode, pecado, maldição, de sofrer o aterrorizante abandono de Deus na cruz, Cristo bebe o amargo cálice da sua ira. O que é o cálice da ira? Veja só, Cristo se fez pecado, se tornou maldição. Deus, por causa desse atributo, sua justiça, fala da excelência moral, não pode ser neutro ou apático diante do pecado. Ele tem que punir o pecado. Quando ele olha dos altos céus, ou ele deve punir o pecado no seu povo, ou onde o pecado do seu povo estiver. Olhando do alto para a cruz, o pecado do povo é transferido, imputado para o seu filho. Então Deus precisa punir, e ao invés de descarregar esta ira sobre o filho, descarrega no seu povo, descarrega no seu filho. Vamos dar um exemplo. Imagine um meteoro gigante, que é 1000 vezes maior que a Terra, e que está vindo a velocidade da luz contra a terra, e ele vai estar algumas horas, e quando ele se chocar com a terra, ele vai pulverizar tudo, não vai sobrar nada. Ele está vindo e descendo, e quando dá segundos antes dele colidir com a terra, um muro se levanta, 1000 vezes maior que o meteoro, e se coloca entre a terra e o meteoro vem, colide com a parede, estilhaça em milhões de pedaços o muro, e nenhum estilhaço toca na terra, mas o muro não resiste, ele se desfaz. Esse meteoro que estava vindo era a ira de Deus 1 milhão de vezes maior, e o alvo era nós, era o seu povo. E quando essa ira ia cair na cruz, ele se ergue, um braço para um lado, outro para o outro, e essa ira que era para cair em nós, cai sobre o Filho de Deus, e ele bebe até a borra deste cálice, e nenhuma gota cai sobre nós. Mas tem um negócio. E o filho? O filho não aguenta. Ele morre. As demandas da justiça divina requeriam o quê? Vida por vida, como diz Levítico. Para dar vida, para perdoar a vida,
eu preciso sacrificar outra vida. Jesus died. Jesus morreu. Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, até fazendo-o enfermar. Cristo submeteu até tal coisa, para Deus ser glorificado, e seu povo redimido. Jesus morreu, a nossa morte, bebeu o nosso cálice, sofreu a ira que era reservada para nós. Que história! Alguém se cansa dessa história? Tem como não ficar fascinado por ela? Aí você vai me dizer que Cristo morreu para te dar um carro, curar um caroço? Veja o que está acontecendo ali naquele madeiro. Que coisa estupenda. Mas tem outra coisa. Se eu terminar aqui, não temos o evangelho completo. Não. O evangelho não termina na morte. É que na cruz acontece não só a imputação do nosso pecado para o pecado de Cristo, mas também a justiça de Cristo é imputada a nós. Doutrina que chamamos dupla imputação. E como ela acontece? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Como fomos feitos a justiça de Deus? Cristo morreu para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação no terceiro dia. Todo o inferno, a guarda romana, pretoriana, estava na porta daquele sepulcro, mas nem toda a força do mundo podia impedir. No terceiro dia a pedra rolou, e Pedro diz: solta as ânsias de morte, porque não era possível que por elas fossem presas. Ele ressuscita no terceiro dia, e a ressurreição é o que? É uma prova que o sacrifício dele foi suficiente, e que Deus o aceitou como pagamento pelo nosso pecado. Essa é a cruz de Cristo. Essa é a cruz de Cristo. Agora eu quero terminar lendo um escrito do puritano John Flavel. Ele escreveu um diálogo entre o pai e o filho a respeito da cruz. Preste atenção. Começa com o pai. Enquanto eles negociavam por nós, o pai e o filho conversavam. O pai: meu filho, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis, que se desfizeram completamente, agora estão vulneráveis à minha justiça. Filho, a justiça exige ser satisfeita em favor deles, ou em ruína eterna deles. O que deve ser feito a favor dessas almas? E assim Cristo responde: ó meu Pai, tal é meu amor e piedade por eles, que em vez de perecerem eternamente, eu me responsabilizarei por eles como fiador. Pai, traze todas as tuas contas para que eu veja quanto devem a ti. Traga-as todas para que não haja nenhuma pendência. De minha mão tu as requererá. Prefiro escolher sofrer a ira que lhes pertence do que deixá-los sofrer. Sobre mim, meu Pai, sobre mim, despeja todas as dívidas deles. Agora o Pai: mas meu filho, se te colocares no lugar deles, deverás considerar pagar até o último centavo, sem esperar batimentos. Se eu os poupar, não pouparei a ti, meu filho. Agora o filho: compreendo, pai, mas que assim seja. Cobra tudo de minha conta, sou capaz de esvaziá-la. Embora isso se revele uma espécie de aniquilação, embora possa empobrecer de todas as minhas riquezas, esvaziarei todos os meus tesouros, ainda assim estou contente em realizá-lo. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu na cruz. Agora sabe o que eu acho mais estupendo? Essa miséria de ser, fui integrado nessa história.
Calvino diz que na cruz ele balbuciou meu nome, o seu nome. Ele estava vendo você aqui, ele estava negociando a minha alma aqui. O que pode ter mais de elevado em todo o universo do que isso? Aqui, ele viu você hoje, viu a minha vida aqui. Eu estou disposto a esvaziar meus tesouros para comprar esse, mas notem, pode até ser que alguém morra. Quem não morreria por um filho? Olha essas crianças. Mas morrer por um assassino, um serial killer, nós somos serial sinners, pecadores em série. Ele morreu por mim, ele me achou, ele não me achou nos Elíseos, ele me achou no Hades, ele me achou no lixo, na biqueira, fedendo iniquidade, conforme Ezequiel 16, eu estava enrolado nas minhas placentas, no meu cordão umbilical, jogado no lixo, e ele acolheu aquele ser desprezível, e amou com um amor inimaginável. Essa é a cruz de Cristo. Foi um terror para o Filho de Deus, mas para nós, nossa redenção eterna. E eu quero terminar falando igual o pastorzinho, meu primeiro pastor, pastor Eurípides. Nunca vi uma pessoa tão simples, porque a gente pensa no céu, Moisés, os caras lá, Jonathan, eles, meu Deus, trombar com esses caras, mas o pastor Eurípides, na sua simplicidade, fala: ó, Paulo, se você quiser me achar no céu, vai atrás de Jesus, porque eu vou estar grudadinho no pescoço dele. Talvez para mim é muito, eu vou estar grudado nos pés dele, nos pés do Cordeiro, dizendo obrigado, obrigado, obrigado. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua cruz bendita, pelo teu sangue, Senhor. Eu não tenho palavras, às vezes as palavras são inapropriadas, e eu creio que agora talvez sejam, senão apenas te louvar e te adorar. Bendito seja Cristo, bendito seja a sua cruz, bendito seja o Pai que elaborou um plano tão estupendo, que se dobrem diante dele todos os joelhos, e toda língua confesse que ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.